E aí guys, what's going on? Robert for International Pulso Research, mais um vídeo para vocês, diretamente aqui da Costa Oeste. Vamos esclarecer um pouco essa paralisação aí dos caminhoneiros que estão lutando para que as coisas realmente aconteçam. Bom, o presidente da República e presidente da República, esse fascista do Michel Temer, acaba de decidir colocar o exército contra os caminhoneiros. Se eles não tirarem os caminhões dos pontos estratégicos onde estão parados, a orientação foi feita para os governadores e ele falou que vai usar as Forças Armadas para desobstruir as vias bloqueadas devido aos protestos dos caminhoneiros. Vamos explicar um pouco para você que está assistindo aí, às vezes a gente não consegue entender. Então, a gente sabe que tem alguns impostos que, a partir do momento em que quando você vai no posto para reabastecer, você já está pagando, e a gente vai estar falando isso para vocês. Hoje tive a oportunidade de fazer uma live ontem, e a gente tentou explicar, a gente está também colocando para vocês que o dólar tem uma base de indexação na economia brasileira, e você que está assistindo tem que entender isso e espalhar para outras pessoas. Bom, tudo isso começou a partir do momento depois do golpe, com a extração do pré-sal. A gente não tem muito tempo para fazer esse vídeo, quando Pedro Parante assumiu em 2016 a governabilidade da Petrobras. Ou seja, a ideia dele é vender a imagem. Então o que ele fez? Em 2016 ele colocou, em vez de produzir mais, ele abaixou mais de 70% em ociosidade as refinarias de petróleo, e para poder agradar os investidores internacionais e facilitar as vendas de ativo. Eles venderam uma parte de uma bacia, de uma planta aí de Carcará para as empresas, uma estatal da Noruega. Então o pessoal fala muito em privatizar a Petrobras, os setores estratégicos. Então foi vendida para o governo da Noruega por preço de banana. O preço do barril do petróleo foi equivalente a R$2, só para vocês terem uma ideia, o preço do barril do petróleo. Então a gente tem que entender que a mudança e depois da revogação da partilha, que trazia benefício para as crianças, investimento como rights, para as crianças no futuro, para os jovens, para fazer matrícula na universidade, na escola durante 30, 40 anos, eles revogaram essa casta de covil que está aí realmente. Então a gente tem que entender que o Brasil, ele não tem refinaria para poder fazer, para suprir a necessidade realmente da população. Então o que acontece? O Brasil tem dois tipos de petróleo, petróleo pesado e petróleo leve. Então ele exporta para fora, ele manda para fora esse tipo de petróleo por preço de banana e compra derivativos de gasolina e óleo diesel com preço de dólar. O dólar está em alta, não só por causa do efeito eleitoral que está acontecendo no Brasil, mas da palhaçada do Banco Central, que a gente sabe que eles fazem operação compromissada, swap cambial, estratégia que nem o Congresso dá o aval, tudo por debaixo do pano, e a hegemonia do Banco Central aqui, que aumentou a taxa de juros, e a economia americana está desacelerando a economia, não só aqui nos Estados Unidos, mas em outros países, principalmente a China, que cresce 12%, já expliquei isso para vocês todos os anos. Então isso reflete no Brasil. Os Estados Unidos está tirando 600 bilhões de reais para poder desacelerar a economia, porque tem muito money supply, muito dinheiro girando. Então, para dar uma refrescada no mercado. Então, isso reflete no Brasil, porque o Brasil, através do neoliberalismo, dessas ideias liberais, tem a economia indexada junto ao dólar. Então as pessoas não conseguem entender que quando você vai na bomba de gasolina, no posto, reabastecer, você está pagando o COFINS, PIS, PASEP, o CID e o ICMS que cada estado recolhe de acordo. Então, mesmo assim, só de imposto o governo leva uma paulada nas custas do povo brasileiro. Então a gente está vendo a eminência das coisas que está acontecendo, dessa austeridade que está acontecendo no Brasil. Enquanto isso, Sérgio Moro está desfilando com a esposa tirando foto pela revista Forbes com a bolsa de 20 mil reais e assim vai. O Pedro Parante, que estava aqui em Nova York também, ele é o culpado dessa tragédia que está acontecendo. Então a mídia convencional, o Main Street no Brasil, tenta jogar a culpa nos governos anteriores.
pelo que pareça, não tem nada a ver com esse golpe desse fascista. E hoje agora, mais ou menos 30 minutos, Michel Temer disse que vai usar o exército para poder desobstruir, tirar os caminhões da rua. Agora eu pergunto para vocês, a situação está ficando caótica porque a gente sabe que a gente não tem uma malha ferroviária, a gente não tem uma logística lógica para poder reabastecer, e esses pais de famílias que estão na rua são eles que, através da agricultura familiar, que conseguem colocar o arroz e feijão dentro do supermercado. Então é ridículo isso que a gente está vendo no Brasil, esse cartel que foi instalado pós-golpe, e eles não vão redar o pé, porque eles estão ao serviço, a trabalho do sistema financeiro, da elite dominante, e estão a serviço das 10 mil famílias que são rentistas. Então eles não vão fazer isso, eles não vão abaixar o preço dos impostos, eles não vão cortar os impostos, e agora eu acho que é uma hora para a população fazer uma análise, uma reflexão e junto com essas pessoas. Me mandaram um monte de vídeo, de mensagem através do WhatsApp, de pessoas que estavam falando, parabéns, vocês estão indo. E vocês que estão aí batendo palma, também tem que sair para a rua e defender a boa causa. Então o que está acontecendo realmente? A gente tem que entender que os acionistas americanos, principalmente as empresas que compraram, o Brasil entregou mais de 50 bilhões de reais para o capital estrangeiro através da Petrobras. Para poder fazer o quê? Para poder agradar esse sistema que está aí, e esse fascista desse Pedro Parante, é ele que está aí acabando com todos os subsídios ativos da Petrobras, e ele revogou a lei de partilha, como já expliquei para vocês, e está colocando aí, ó, o Brasil já está com mais de 20% importando derivativos dos Estados Unidos, porque não tem como ter uma refinaria no Brasil. Ou seja, os transportes, a gente tem 30% de malha ferroviária, 20% foi construída na época de Dom Pedro I, o resto sumiu. O ano passado o Brasil vendeu 19 bilhões, teve que comprar 23 bilhões, ficou 4 inadimplente, ainda teve que pagar o frete. Quando vende para fora, não tem uma indústria naval, como já expliquei para vocês, e não tem como suprir a necessidade da população. Então, a cabeça desses fascistas, desse Pedro Parante, que está aí entregando a Petrobras para poder fazer com que os acionistas de fora se delirem com a Petrobras através do pré-sal, a gente sabe que dá para tirar 1 milhão de barril de petróleo. A culpa não é da Petrobras, a Petrobras está bombando aí realmente, está fazendo as coisas acontecer, mas a ideia dele, desse crápula, desse Pedro Parente, que foi ministro do apagão na época do Fernando Henrique Cardoso, foi colocar menos de 70% da produção em ociosidade para poder realmente pedir importação. Ou seja, presta atenção que eu vou falar. Então o Brasil ele produz 2 tipos de petróleo, só que não tem refinaria. Ele manda para fora com preço de banana e compra derivativo, ou seja, óleo diesel que os caminhões precisam e gasolina com preço do dólar. O dólar está em alta, tem que repassar. Sem falar dos impostos, quem paga. Então, aí há uma probabilidade do governo sentar junto com os sindicatos, sentar junto com os ministros, os governadores, para tentar tirar a CID, que não vai resolver nada, porque eles não querem mexer no rentismo, dinheiro que sai para poder pagar mais de 15 mil famílias que vivem às custas do sistema financeiro, como já expliquei para vocês. Então a gente está vendo esse colapso que está acontecendo. É triste a gente ver essa situação do país e o governo fascista, informante da CIA desde 2006, que tem um filho que tem 9 anos, que tem mais de 30 milhões de reais. A situação está ficando caótica porque os aeroportos precisam de uma gasolina especial para os aviões decolar. Os hospitais precisam também, e a gente sabe que muitas das matrizes energéticas precisam de petróleo para poder gerar energia. Então, é triste a situação, nós temos que realmente colocar a cabeça no lugar, não jogar a culpa como a mídia, o lixo da Rede Globo tá fazendo, jogando a culpa que os caras são barderneiros, que estão tocando fogo em pneu, eles sempre vão mostrar o contrário. Agora é hora de se conscientizar, de se unir em um único sentido e sentimento e bater de frente. Tem que ter uma convocatória, tem que ter um enfrentamento contra esse governo corrupto,
contra esse governo que vai aí, ó, colocar o exército e muitos dos soldados que são do exército, cabo, sargento, general, tem alguém na família que é um motorista. Você sabe muito bem, tudo isso que está acontecendo é para poder desmontar o Brasil, colocar o Brasil como colônia, como já está sendo, e a gente sabe que a lei de partilha, que colocava esse vínculo na época do Lula e da Dilma, que foi criado para poder ajudar as famílias mais carentes, eles revogaram para entregar o setor estratégico por preço de banana. Então, a valorização do dólar, principalmente no Brasil, tem muito a ver com as taxas de juros que o Fed, aqui o Federal Reserve, o Banco da Reserva Federal, aumentou e vai dar mais uma puxada. A gente volta trazendo mais informações em Breaking News, Take Out, don't go away, espalhe esse vídeo, a gente traz mais informações para vocês no próximo vídeo. Robert for International Postal Research, até mais.